Seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Então, meus irmãos, vamos lá do nosso estudo. Meus irmãos, vamos ler, meus irmãos. Será, meus irmãos, que o mundo vai acabar? Qual a sua opinião, meus irmãos? Será que a Terra vai acabar, meus irmãos? Será que as pessoas vão morar no paraíso? Saber disso, meus irmãos? Será que a Terra vai ser destruída? Sim ou não? Não, meus irmãos, que vai ser destruída a pessoa e não a Terra. Vamos lá, meus irmãos. Será que o mundo vai acabar? Você já ter ouvido dizer que a Bíblia fala sobre o fim do mundo? Mas será que ela está se referindo ao fim da raça humana? Será que o planeta Terra vai se tornar o deserto sem vida? Ou talvez se completamente destruído? Meus irmãos, vamos ler, meus irmãos, 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, vamos lá. É desse estudo, né, meus irmãos? Eu estou aqui, meus irmãos, do livro A Testemunho de Jeová, da Sentinela, Iniciando o Reino de Jeová. Eu gosto também, entendeu, meus irmãos? Investigando as coisas. Vamos lá, meus irmãos, para vocês entenderem um pouco. Meus irmãos, vamos lá. Será, meus irmãos, do nosso estudo. Será, meus irmãos, que o mundo vai se acabar? Chama muita atenção, meus irmãos. Meus irmãos, vamos lá. O mundo de hoje, meus irmãos, que a gente vive, a pessoa não pode seguir má influência. Tudo de influência, meus irmãos, vocês têm que rejeitar e orar. Entendeu, meus irmãos? Pedir a Deus para poder essa má influência sair da nossa mente. Não pode, meus irmãos, acumular coisa, deixando que o mal toma conta da gente. Não, meus irmãos. Você tem que cortar a raiz do mal, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, felizmente, meus irmãos, a terra sempre vai viver no paraíso. Que vai ser destruído, meus irmãos, é a pessoa própria. A terra sempre vai existir, meus irmãos. O planeta, o universo. E as pessoas que é mal, meus irmãos, vai ser destruído, os ímpios. Então, meus irmãos, o que não vai acabar? A humanidade, meus irmãos, vamos lá. O que a Bíblia diz? Deus não criou a terra simplesmente para nada, mas formou para ser habitado. Está em Isaías capítulo 45, 18. Então, meus irmãos, nada é por acaso. Deus não criou as coisas tudo em vão, entendeu, meus irmãos? Tudo do propósito dele. Deus fez o jardim, entendeu, meus irmãos? O jardim do Éden, colocou Adão e Eva. Adão e Eva, meus irmãos, estavam perfeitos. Adão e Eva teve a oportunidade escolher a vida eterna, mas felizmente o inimigo não está satisfeito, entendeu, meus irmãos? Vê Adão e Eva seguindo Deus, vê Adão fazendo tudo certinho, e aí ele observou Adão e Eva, para poder Adão e Eva pecar contra Deus, não, meus irmãos, para poder Adão e Eva rebelar ou blasfemar. Porque o diabo, meus irmãos, não está satisfeito. É que a gente está no caminho certo de Deus. Aí ele arranja aquele artimanha dele. Entendeu, meus irmãos? Para poder a pessoa não seguir na ordem de Deus. Não, meus irmãos, da lei de Deus. Então, meus irmãos, tem isso aqui, o planeta Terra. O que a Bíblia diz? Uma geração vai, outra geração vem, mais a terra permanece para sempre. Tá? Eclesiastes 1:4. Meus irmãos, a gente está na última geração.
Entendeu, meus irmãos? Jesus que está voltando e ele vai dar juízo final. Entendeu, meus irmãos? Cada um vai se responder daquilo que a gente faz. Tudo que a gente planta, meus irmãos, a pessoa colhe. Nós somos tudo, meus irmãos, aqui na Terra, tudo registrado. Nós temos história de vida, entendeu, meus irmãos? Nossa geração é sobre os descendentes de Adão, de Abraão, Isaac, Zacarias, Moisés. São os descendentes que passou por novo. São os descendentes de Jesus Cristo, não, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos lá. O que isso significa? De acordo com a Bíblia, a terra nunca vai ser destruída e sempre vai ser habitada. Então, o que é o fim do mundo? Meus irmãos, é assim. Porque eu estou dizendo, meus irmãos, nós temos esperança e chance, oportunidade para nós viver aqui na terra. Nós, meus irmãos, nós somos como fosse um vídeo. Nós, como fosse, meus irmãos, é um filme. Aqui, meus irmãos, como fosse um filme, um espelho de nós. E a gente, meus irmãos, como fosse um HD do arquivo nossa mente. Tudo que a gente dá um passo a Deus, indo para a igreja, fazendo as coisas tudo certo, aí nós temos uma chance de viver no paraíso, não, meus irmãos? Fazer todas as coisas direitinho, fazer tudo que Deus manda fazer, sendo obediente a Deus, rejeitando coisa do pecado, fortalecendo a palavra de Deus, fazendo as coisas tudo certinho. E a pessoa, meus irmãos, sendo obediente, fazendo as coisas, não fazendo as coisas errado. E Deus, meus irmãos, vai olhar o seu passo, das coisas que você está fazendo tudo certo. Também dando a raiz, dando a semente, o fruto, semeando, multiplicando o fruto para as pessoas, dizendo a palavra de Deus, fazendo tudo para Deus, pregando a palavra de Deus, daquilo que Deus manda, não fazendo coisa do seu jeito. Deus manda fazer isso, a pessoa faz aquilo, convivendo com coisa que não pode conviver. Porque tem experiência com Deus, não tem experiência com Deus, fica mentindo. Então, meus irmãos, Deus não gosta de mentira. Eu tenho experiência com Deus. Que disse, meus irmãos, tem experiência com Deus? Mentira, meus irmãos, não vem de Deus. A pessoa tem que falar a verdade a Deus. Não, meus irmãos, nossa experiência. Vamos lá, meus irmãos. Pense no seguinte: a Bíblia compara o fim deste mundo com o que aconteceu nos dias de Noé. Naquele tempo, a terra estava cheia de violência. Por que, meus irmãos, naquele tempo, a terra estava cheia de violência? Será, meus irmãos, Noé estava cansado? Tantas pessoas zombando da palavra de Deus, dando risada, zombando, meus irmãos, blasfemando, rebelando. E as pessoas, meus irmãos, nem acreditavam que Noé estava falando verdade ou não. Porque não tinha prova, entendeu, meus irmãos, das pessoas. Deus não. Noé não podia botar prova e dizer assim, gente, Deus mandou isso para mim. Se lembra, meus irmãos, do arco-íris, que Deus não ia mandar mais dilúvio, que Noé fez aliança com Deus, depois Deus disse que não ia mandar mais. Então, meus irmãos, Deus teve que tirar aquela perversidade da terra, porque a terra estava demais, meus irmãos. Estava muita perversidade mesmo. Aí Deus pegou e destruiu aquelas pessoas. Teve os gigantes, teve os anjos que voltou para o céu. Teve aquelas coisas, entendeu, meus irmãos? Depois a arca de Noé fechou, não entrou ninguém. E o único era justo era Noé, porque Noé era perfeito, meus irmãos. Noé sempre falava a verdade a Deus. Noé era obediente, íntegro. Ele fazia tudo que Deus mandava ele fazer. Ele tinha uma experiência muito grande com Deus, esse Noé. Por isso, Deus não destruiu Noé e a sua família, mas destruiu as pessoas má por meio de um dilúvio sobre o que aconteceu naquela época. A Bíblia diz: o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser
inunda- inundado, inundado pela água. Tá segundo Pedro, capítulo 3 e 6. Lê, entendeu, meus irmãos? Esse texto diz que o mundo foi destruído, mas certamente o que foi destruído não foi o planeta, mas as pessoas má na Terra. Então, quando a Bíblia fala sobre o fim do mundo, ela não está se referindo à destruição do planeta. Ela está se referindo ao fim das pessoas más e das coisas ruins que acontecem na Terra. Então, meus irmãos, essas pessoas que fazem coisa mal, vai ser destruído na Amagedon, no Siol, na Gena. São as pessoas, meus irmãos, que fez muito mais pessoas, perversidade, aquelas coisas que não podia fazer. E Deus vai destruir essas pessoas violento, perverso, e vai ser destruído e vai ser aquele novo mundo, entendeu, meus irmãos? Vai ser novo paraíso. E nós sempre vai ter uma paz, entendeu, meus irmãos, na nossa vida. E Deus é bom, meus irmãos. Eu estou aqui para poder dizer a palavra de Deus, entendeu, meus irmãos? Caminhando, dando o fruto e semeando. Mas, meus irmãos, você deixar o fruto crescer. Entrar na mente, entrar no coração, praticando coisas que é bom e praticando coisas que é a Bíblia, entendeu, meus irmãos? Come a Bíblia espiritual aí, porque é muito bom. Tá certo, meus irmãos? Seja bem-vindo, entendeu, meus irmãos, no meu canal. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O tema é: será que o mundo vai acabar? Não, meus irmãos, o mundo não vai se acabar. Como eu disse, que vai se acabar as pessoas mesmo, próprias pessoas mesmo. Então, meus irmãos, até mais. Um beijo.